para todos que estão conectados conosco hoje. Eu sou Vera Elias, Head de Contabilidade da NEFAC e membro do COAUD no Banco do Brasil. Em nome da NEFAC, agradeço a participação de vocês nesse grande evento. Gostaria ainda de agradecer as empresas que apoiam essa iniciativa, quais sejam 3R Petroleum, C3M, Cogna, EDP, Eneva, Eletrobras, UI, FECAP, Fleury, FUCAP, IG, Irani, Klabin, Lojas Renner, Magna, Marco Polo, Petrobras e Governo Federal, Praeson, RD, Riachuelo, Sabesp, Simões Pires Advogados, Suzano, Skystar, Tex6 e Valor Econômico. Hoje, nesse evento intitulado Mulheres na Liderança, os desafios para alcançar a carreira de CFO, nós vamos falar de igualdade de gênero. O assunto não é novo, embora só tenha começado a ser abordado de forma mais efetiva nas últimas décadas. Desde então, temos visto um progresso significativo, mas em um ritmo mais lento do que seria desejável. Grande parte dos países no mundo buscam intensificar esforços para alcançar igualdade de gênero, garantindo às mulheres direitos, independência econômica, igualdade de acesso à educação, bem como aos cargos de liderança nas organizações. Um grande ponto de destaque nesse cenário é a agenda ESG. E a nossa conversa é justamente sobre os desafios que as mulheres enfrentam para chegar ao cargo de CFO nas organizações. Vamos abordar a jornada profissional em si para entender opções de caminhos a seguir. Bom, para a gente começar nosso assunto, convido agora Edson Teixe, nosso presidente regional da NEFAC no Rio de Janeiro, para algumas palavras. Edson, palavra com você. Obrigado, Vera. Bom, eu sou o Edson Teixe, presidente regional da NEFAC aqui no Rio de Janeiro. Agradeço a todos pela participação. Na verdade, eu quero cumprimentar, e dar as boas-vindas a todos os participantes desse evento, em nome da NEFAC. Quero também agradecer a Vera pela brilhante introdução e a nossa palestrante, que falaremos daqui a pouco, que irá nos abrilhantar essa manhã, contando um pouco da sua trajetória. Quero aproveitar também para informar que esse ano de 2023 estamos com muitas ações e projetos na NEFAC, nossa regional aqui no Rio de Janeiro. Esse ano, especificamente, montamos um comitê organizador para a nossa regional. Estamos trabalhando em uma agenda bastante ativa, inclusive onde abordaremos temas nas mais diversas áreas, tais como contabilidade, carreira, finanças, ESG, tecnologia, economia, entre outros temas. Em breve divulgaremos essa nossa agenda das nossas atividades aqui no Rio de Janeiro. Acompanhe a nossa programação no site da NEFAC e fiquem conectados. Agora, eu volto a palavra a você, Vera, para que dê continuidade aí ao nosso evento e apresente a nossa palestrante da manhã. Obrigada, Edson, pelas palavras. Agora chamo a nossa convidada Elvira Cavalcante Presta. Um mini currículo dela, porque realmente se fosse apresentar todo o currículo, não teríamos espaço nessa uma hora. A Elvira é diretora financeira e de relações com investidores na Eletrobras e presidente dos conselhos de administração da Chesf e da Santo Antônio Energia. Após 25 anos no setor privado, com passagens por distintas empresas, ingressou em 2018 na antiga estatal Eletrobras como conselheira de administração independente e membro do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutários. Em 2019, assumiu a posição de CFO da empresa, sendo uma das líderes de sua recuperação e do seu processo de privatização, ocorrido com a oferta global de ações de 33,7 bilhões em junho do ano passado, 2022. Elvira é administradora de empresas com mestrado, pós-MBA, além de diversos programas de educação executiva. Ela está cursando o CER, Programa Avançado para CEOs, Conselheiros e Presidente, na St. Paul Escola de Negócios. É membro da NYSE, Board Advisory Network, conselheira do IBEF São Paulo
e vencedora do prêmio, dentre outros, né, vencedora do prêmio O Equilibrista, melhor CFO do ano de 2022. Elvira, passo a palavra com você. Bom dia, Vera. Bom dia, Edson. Bom, primeiro queria agradecer pelo convite, pela introdução. É sempre um prazer contar um pouco sobre a nossa carreira, sobre a nossa trajetória e, quem sabe, inspirar o pessoal mais jovem, né, Vera, do que nós, Edson, a turma que está começando e que muitas vezes precisa de algumas dicas, né, ou de ouvir as nossas experiências e até os nossos erros também, para que eles não cometam os mesmos e tenham mais chances aí na sua carreira. Então, eu queria agradecer demais à ANEFAC pelo convite para essa conversa aqui hoje. Já que eu estava com a palavra, eu vou continuar fazendo uma pergunta para você para iniciarmos. Você conseguiu uma posição de topo, o que é difícil. Antigamente, bastava você executar bem a sua função e ia evoluindo profissionalmente. Hoje, além da concorrência ser muito maior, as vagas disponíveis são escassas. Você pode compartilhar como foi a sua experiência para chegar ao topo ou simplesmente isso aconteceu? Essa é uma boa pergunta, até porque não tem receita de bolo, né? E eu acho que cada caso é um caso, cada pessoa cuida da sua carreira de uma maneira diferente, mas eu tenho, sim, algumas coisas que acho que vale a pena compartilhar. Primeiro, é, na minha vida profissional, eu sempre procurei cuidar muito da minha carreira. Eu acho que um erro muito frequente que eu já vi acontecer com vários outros profissionais, e infelizmente acho que até hoje acontece, é as pessoas delegarem a carreira para alguém, né, para uma outra pessoa. Então, se você é um profissional que realmente você quer crescer profissionalmente, se a carreira é algo importante para você, é você quem tem que puxar as rédeas, né, e tomar as suas iniciativas, seja de se manter atualizado, de estudar, de aprendizado, de buscar novas oportunidades, novos trabalhos, e às vezes as pessoas ficam numa posição até passiva, né? Achando assim, não, é o meu chefe quem tem que enxergar, é o RH da empresa que tem que me dar uma oportunidade, enfim. Então, uma coisa que para mim sempre foi muito presente foi essa postura de tocar a minha carreira, né? Acho que isso é um ponto importante que está alinhado com o que você perguntou, se tem planejamento. Eu acho que sim, tem que ter algum planejamento, Vera, mas não pode ser um planejamento rígido, que você acha que ele está super engessado e você não pode sair daquele roteiro, até porque a vida não é assim, né? Então a gente vai planejando e à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo correção de rumo, vai adaptando, acho que precisa ter esse jogo de cintura. Mas também não ter planejamento nenhum não é o meu estilo, acho que isso também não é bom, né? Parece aquela coisa lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que é importante o profissional também saber o que ele quer, né? Que tipo de trabalho você quer, que tipo de empresa você quer, enfim, o que é que você gosta na sua carreira. Outra coisa que você falou é assim, a concorrência hoje é mais difícil, tem menos oportunidades, tem menos vagas. Eu diria que sim e não, porque se a gente olhar para a, é, a modernização, né, do mercado de trabalho, surgiram assim, inúmeras carreiras que quando nós começamos, essas carreiras sequer existiam. Olha o que a gente está fazendo aqui hoje, é uma live, é algo que depois vai ficar num canal no YouTube, isso são coisas que no passado não existiam. Então, se por um lado é verdade que nas empresas, no mundo corporativo, e ele ainda é piramidal, por mais que esteja tendo muita discussão hoje, né, de mudar esse modelo, mas ainda é um modelo em que as posições de topo, né, como você colocou, elas são em menor quantidade. Mas, por outro lado, existem inúmeras outras carreiras, existem inúmeras outras formas da pessoa gerar renda. Então, por mais que seja mais competitivo, mas eu não acho que tem menos oportunidades hoje, sabe? Pelo fato do mercado de trabalho ter se sofisticado e ter se diversificado tanto. Um profissional hoje pode ter várias carreiras, até simultâneas, ou mesmo carreiras diferentes à medida que os anos vão passando, né? A gente
pode encerrar um ciclo e começar outro. Então, eu vejo dessa maneira. Perfeito. Bom, legal, Elvira. Você... Desculpa, Vera. Aproveitando a introdução e a primeira pergunta, Elvira, você, contando um pouco da sua trajetória, acho que você começou a comentar, né? E, pelo que a gente vê, você começou na iniciativa privada e acabou migrando para a iniciativa pública. Você sentiu muita diferença? O que você poderia dizer sobre pontos favoráveis ou não favoráveis dessa migração? Essa realmente é uma boa história que se conecta também com o que a gente estava falando na pergunta anterior da Vera sobre ter ou não ter um planejamento de carreira, né? Se alguém me perguntar se foi planejado ingressar no setor público, não foi planejado. Porém, eu ingressei no setor público através de uma posição de conselheira de administração, que isso sim foi planejado. Então, por isso que eu falo que não é uma coisa muito engessada, mas de alguma maneira você está se preparando para os diversos movimentos que você faz na sua carreira. Então, há alguns anos, eu tinha começado a pensar na possibilidade de ser conselheira de administração e não só executiva. E para isso iniciei preparação, cheguei a fazer primeiramente o curso do IBGC lá em 2017. E como é que surgiu a questão da Eletrobras? Como vocês também falaram na introdução, a minha carreira foi majoritariamente feita no setor privado. Eu sou de Recife, né, sou pernambucana, e eu comecei minha carreira lá em Recife, no passado, como trainee, né, de uma antiga cervejaria, que fiquei quase 10 anos, passei por várias posições, saí de Recife, porque mobilidade na minha carreira sempre foi algo importante, então eu vim morar em São Paulo, depois comecei a mudar para outras cidades. Hoje eu estou baseada no Rio de Janeiro, e de lá, dessa empresa, que era a Brahma, depois virou Ambev, eu trabalhei em outras empresas de outros setores da economia, então passei por telecom, passei por 2 empresas de ferrovia de carga, morei inclusive fora do Brasil, entrei no setor elétrico, trabalhei, Eletrobras é a terceira empresa que eu trabalho do setor, enfim, então passei por várias empresas sempre na iniciativa privada. E lá em 2017 eu estava com esse planejamento de que eu tinha que me preparar para uma carreira futura de conselheira de administração. E aí coincidiu que naquele momento a Eletrobras, como uma grande estatal, que era na época, ela precisava se enquadrar em uma série de requisitos da chamada Lei das Estatais, que foi uma lei do ano de 2016 e que as companhias tinham um prazo para cumprir determinados requisitos. E dentre esses requisitos a empresa precisava ter conselheiros de administração independentes. Então, por isso que eu falo, não é que eu planejei entrar na Eletrobras ou no estatal, mas eu sim tinha planejado entrar num conselho de administração. E o meu nome acabou surgindo porque eu tinha a experiência do setor, eu tinha o background financeiro, porque era necessário também preencher vagas no Comitê de Auditoria e Riscos estatutário, e eu era considerada independente porque eu nunca havia trabalhado para o governo federal, que era o controlador da empresa. Então, coincidiram esses atributos e eu fui eleita para esse conselho no ano de 2018. Então, foi assim que eu ingressei. Eu era a única mulher num conselho, né, falando aqui também dessa questão da liderança feminina, eu era a única mulher num conselho de 11 membros, então também não era uma experiência muito, muito fácil. E aí, quando eu ingressei, eu gostei muito da empresa, gostei muito do conselho, da atuação da empresa, uma empresa muito grande, muito complexa. Eu procurei me envolver bastante, participar muito, e no ano seguinte, 2019, eu fui convidada pelo presidente do conselho também para assumir a diretoria financeira em substituição ao executivo anterior que estava se aposentando. Então, isso foi em 2019. E aí eu já tinha um ano, né, lidando como conselheira na empresa estatal, vendo as diferenças para a empresa privada, e achei um desafio muito grande e queria complementar minha experiência e meu currículo. Então, eu aceitei, tive que renunciar à posição do conselho e ingressei como executiva, né? E aí, como você pergunta, as diferenças são muitas, tá? E eu digo assim, hoje com essa experiência de ter passado esses anos na estatal, agora a gente passou a ser uma empresa privada, mas é muito mais complexo ser dirigente de uma empresa estatal do que ser dirigente de uma empresa privada, por uma série de razões. Principalmente pelos normativos
pelas regras que se aplicam, que são muito particulares e muito específicas. Então, a empresa estatal ela tem diversas camadas de aprovação no nível do governo federal, alguns temas passam pelo Congresso Nacional, você tem os órgãos de supervisão e controle, então é um mundo muito diferente. Então, para uma pessoa como eu, que vim do setor privado, essa adaptação, ela não é simples, ela exige muito aprendizado. Eu tenho que agradecer muito às pessoas que eu encontrei na empresa, um corpo técnico extremamente bem formado, eu fui muito bem recebida, e essas pessoas, o meu time direto principalmente, me ajudou muito a aprender e a navegar no funcionamento de uma empresa estatal, que a gente vem do mundo do setor privado, e muitas vezes você quer continuar fazendo as coisas da maneira que você sempre fez, e aí você descobre que na empresa estatal não é daquela maneira, você tem que seguir certas formalidades, né, certos ritos, enfim, é um processo bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante. E eu encarei também, Edson, como uma oportunidade de aprimorar a gestão pública do país, de participar da gestão pública, né, que a gente muitas vezes critica, né, na posição de empresa privada, de cidadão, a gente critica os governos, a gente critica políticas públicas, enfim, a gente para criticar todo mundo sabe, né? Mas é uma oportunidade de você também, de alguma maneira, contribuir, aprimorar a gestão. Então, foi dessa maneira que eu encarei esse desafio e passei, então, esses 4 anos como diretora financeira, continuo, né, só que agora como empresa privada. Então, acho que essas são algumas diferenças entre o setor público e o setor privado, mas é muito gratificante, eu acho que em termos de carreira é um salto, assim, um aprendizado grande. Traz um pouco da sensação de orgulho, não, Elvira, sobre a questão de estar trabalhando no setor público, né? Ou seja, estar Sem fazendo algo a dúvida. mais do que o privado, fazendo algo pelo país, vamos dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. E eu sou testemunha nesses anos que eu fiquei lidando com o governo federal e com diversos órgãos, a qualidade do corpo técnico e dirigentes, né? Então, eu lidei com o BNDES, com diversos órgãos do governo, né? Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, a própria Eletrobras, na época ainda como estatal, Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, o Tesouro. Então, assim, todos esses órgãos têm pessoas preparadíssimas, competentíssimas, extremamente dedicadas à carreira pública, muito sérias, muito preparadas. Então, assim, é muito bom você ter essa oportunidade de conhecer o funcionamento, né, da máquina pública e entender também as dificuldades e conseguir contribuir. Então, realmente foi uma experiência riquíssima na minha carreira. Legal. Completa, né? Pública, privada, em todos os aspectos você atua, né? Mas, de qualquer forma, a sua posição é uma posição difícil, demanda muita responsabilidade, muita dedicação, muitas viagens. Aí, queria saber se você teve que abrir mão de alguma coisa na sua vida pessoal para alcançar o objetivo, e se você se arrepende de alguma coisa, alguma decisão tomada que você faria diferente. Essa questão, Vera, do equilíbrio, né, de vida pessoal e de trabalho, eu acho que ela é muito antiga, né? Eu sempre escutei isso, acho que desde o início da minha carreira, e pelo visto é um assunto que continua, né? Cada vez mais atual, e principalmente, me parece que pós-pandemia, isso se intensificou. Pós-pandemia e pós o uso da tecnologia que não para de avançar, e a gente parece que está online o tempo inteiro, né? Você não consegue se desconectar, então eu acho que essa discussão realmente ela é muito pertinente. Mas eu vejo assim, é, tudo vai ter que ter um equilíbrio na vida, mas não existe mundo perfeito. Então, eu acho que às vezes as pessoas têm essa visão meio sonhadora e meio utópica de que você vai conseguir sempre ter tudo, né? Você vai ter tempo para a sua carreira, para a sua família, para cuidar de você, para, né, praticar uma atividade física, enfim, para viajar, para tirar férias, para tudo. E as pessoas querem um mundo perfeito, e esse mundo perfeito ele não existe. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, existem momentos em que
O trabalho vai demandar muito mais, tem momentos da sua carreira, do lugar onde você estiver trabalhando, da atividade que você estiver exercendo, que ela realmente vai tomar mais tempo do que deveria e alguma outra coisa na sua vida vai ficar um pouco desequilibrada, em outros momentos você inverte isso. Então, acho que o segredo é a gente aprender a lidar com isso, não sofrer tanto, não querer ser perfeito, né? E no nosso caso aqui das mulheres, a gente achar que vai conseguir tudo, né? De ter uma casa perfeita, impecável, de estar sempre bem arrumada e estar sempre fazendo o melhor no seu trabalho, enfim, ter tempo para todas essas outras atividades e exercício, isso, aquilo. Às vezes simplesmente não dá, só que não dá para a gente sofrer com isso, né? Então eu sempre penso dessa maneira. Então eu tento equilibrar. Eu acho que nesses anos todos de carreira, eu sempre tirei férias, eu sempre fiz minhas viagens, eu tenho minha família, meu marido, meus pais, minha irmã, eu vou muito a Recife visitá-los. Então, assim, a gente tenta ir equilibrando, sabe? Eu acho que o mais importante é entender que não existe esse mundo perfeito que se preconiza muitas vezes, e a busca desse mundo perfeito é o que vai trazer infelicidade, né? E assim, eu não me arrependo, não acho que eu tive que abrir mão, eu acho que eu sempre procurei, como eu falei, tentar equilibrar, nem sempre com sucesso, né? Em alguns momentos a balança está desequilibrada mesmo, mas aí você corrige o rumo lá na frente, e eu não acho que isso pode ser uma coisa de sofrimento. Se for, tem alguma coisa errada, e realmente você tem que parar e refletir. E não me arrependo, não, eu acho que tudo que eu fiz até hoje na minha carreira foram nos momentos certos, né? Cada passagem que eu tive por uma empresa, por um setor diferente, me agregou muita coisa, conheci muita gente, conheci setores diferentes. Então, acho que o tema-chave é esse, é de entender que esse mundo perfeito, esse equilíbrio perfeito, pelo menos na minha visão, ele não existe, não. E a gente vai tendo que aprender a lidar com momentos de mais turbulência e momentos mais calmos. Celular, nesse ponto, só veio atrapalhar, né? Porque é 24 horas É quase no 24 horas, é. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a tecnologia como aliado, né? Então, eu acho que tudo é coisa de você ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Você pode ficar se torturando, achando, ai, que coisa chata, que eu, né, estou online 24 horas, mas, ao mesmo tempo, você pode pensar de outra maneira. Você pode trabalhar de qualquer lugar, você pode estar, por exemplo, cuidando da sua família e, ao mesmo tempo, continuar trabalhando, continuar online. Então, acho que a tecnologia ela também nos dá essa autonomia que a gente consegue aliar esse equilíbrio até de uma forma melhor também pelo uso da tecnologia. Então, acho que é a maneira como a gente encara. tem pontos positivos, né? Sempre, Qualquer sempre, coisa. sempre. Legal, bom, brilhante trajetória, Elvira. E aí eu quero aproveitar que você comentou já sobre esses aspectos da sua trajetória. O que você poderia dizer para alguém que está começando hoje, seja homem ou mulher, mas talvez principalmente para as mulheres, né? Nós estamos falando de um evento aqui de comemoração ao mês das mulheres. Você poderia dizer para as mulheres, em alguns aspectos, falar um pouco da carreira, trajetória, financeiro, né? A relação da mulher, dependência. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho do que você fez, né? Que você poderia dizer, poxa, isso aqui funcionou para mim, isso aqui eu oriento, eu recomendo. E você poderia dar de dicas e orientação, principalmente para essa pessoa que literalmente está começando a jornada agora. Perfeito, Edson. Acho que a primeira eu até falei ali na abertura, né? Que é a coisa de não delegar a sua carreira, né? Eu acho que essa é sempre uma dica importante, né? Que se seja homem ou mulher, né? Mas se para você a carreira é importante, se você quer se desenvolver e tal, você tem que planejar e você, de novo, sem aquele, né, coisa rígida, nem engessada, mas a carreira é sua, então é você quem tem que buscar desenvolvimento, é você quem tem que buscar cursos, né, aprendizados, ter muita iniciativa. Acho que a postura passiva ela não ajuda em nada, né? Então, muitas vezes, até por timidez, eu acho que isso é outra coisa importante também, até por timidez a pessoa fica assim, eu acho que eu tenho que esperar alguém vir aqui me chamar, me dar uma oportunidade, me promover, mas não funciona assim, o mundo é muito competitivo, tem muita oportunidade, tem muita gente, e às vezes
o outro não está enxergando você porque tem tanta gente e alguém que está numa posição de tomada de decisão nem sabe que você tem interesse por uma determinada área, por um determinado trabalho. Se você não for lá dizer que você está interessado, que você quer participar de um processo, as outras pessoas às vezes nem sabem, nem consideram o seu nome. Então, é muito importante desenvolver essa habilidade de comunicação, essa iniciativa, né, de buscar, de ir lá bater na porta. Eu fiz muito isso no início da minha carreira. Às vezes eu estava dentro da própria empresa, aparecia uma vaga numa outra área, às vezes uma gerência diferente, quando eu ainda estava começando, e eu pensava assim, eu queria participar desse processo seletivo. Então, eu me informava internamente com quem que eu tinha que falar, falava com o meu chefe, falava com a pessoa de RH, ia lá, nem sempre funciona, às vezes você não é a melhor pessoa para aquela posição, mas não tem problema, você aprende, você participa, você procura ver o que é que você tem que aprender de diferente para numa outra oportunidade você ser o escolhido, né? Então, acho que essa coisa da iniciativa, ela é muito importante, né? Você não ficar lá deitado em berço esplêndido, esperando que as coisas vão cair do céu, porque elas não vão, né? Então, acho que você ter foco, ter essa iniciativa, estudar, se atualizar é muito importante. E, de novo, como a gente também já falou mais cedo, que foi até a primeira pergunta da Vera, né, do mundo hoje ser mais competitivo e tal, mas, ao mesmo tempo, tem muito mais oportunidade de aprendizado, de novo, essa live que a gente está fazendo aqui, quando eu comecei, no início da minha carreira, muito mais jovem, a gente não tinha essas facilidades que tem hoje. Você não tinha uma internet tão difundida assim, você não tinha essas inúmeras ferramentas, né, de lives, de vídeos no YouTube, de podcasts, enfim, material gratuito que a gente tem hoje em larga escala na internet, material de muita qualidade também. Então, só não estuda e só não se desenvolve quem não quer, porque você não tem mais a... Imagina, eu morava em Recife, não tinha tanta opção, não tinha que vir para São Paulo, ou não tinha toda essa facilidade de internet, você tinha que comprar um livro físico, você tinha que ler o livro, né? Ou você tinha que ler uma revista de negócio, um jornal de economia, que não existia quase nada comparado com o que existe hoje, devia ter 2, 3 revistas importantes e acabou. Então, era tudo muito limitado. Então, acho que para quem está começando, ter esse mundo de conhecimento à disposição, assim, é uma ferramenta que não pode ser, eu acho que, negligenciada. Outra coisa que é importante para quem está começando é buscar mentoria, né? Buscar orientador. Então, você pode ter um coach, isso pode ser um processo formal ou informal, às vezes a empresa oferece, às vezes se a empresa não oferece, também tem inúmeros programas gratuitos, é só dar uma pesquisada que o que tem de entidades, enfim, de programas, e principalmente para as mulheres, né? Que foi a sua pergunta, tem vários grupos, eu faço parte de mais de um, tem vários grupos hoje de mulheres executivas que proporcionam mentorias para mulheres mais jovens, né? Então, acho que isso é algo importante. Buscar esses exemplos de liderança, né? Isso serve para os homens e para as mulheres, né? Buscar exemplos de liderança que você admira, né? Que você, de alguma maneira, usa como referência. Eu fiz muito isso também, faço isso até hoje, de olhar pessoas que eu admiro e procurar ver o que é que elas fizeram, enfim, acho que são bons exemplos. Outra coisa muito importante e que eu acho que as mulheres ainda estão um passo atrás em relação aos homens é o networking, né? A rede de relacionamento. Acho que isso também tem se ampliado, as mulheres têm trabalhado mais na construção da rede de relacionamento, e isso muitas vezes é negligenciado, mas ele tem uma importância muito grande. Você vê aqui mesmo nessa live de hoje, a gente está aqui porque eu conheço a Vera que me convidou para fazer parte. E a gente se conheceu, já nem lembro mais, Vera, quanto tempo faz, mas certamente foi num desses grupos de network de mulheres executivas que a gente se conheceu há muito tempo atrás. Então, os relacionamentos são muito importantes, são pessoas com quem a gente já trabalhou, que vão nos recomendar para uma outra pessoa. Na hora que você está numa posição, numa empresa, ou às vezes a gente pensar até fora do trabalho, você quer
fazer uma consulta médica, você pede alguém para recomendar um médico. Você quer ir num restaurante novo, você pergunta a alguém. Você vai fazer uma viagem para um lugar que alguém que já foi, você pede dica, né, do hotel, do que fazer. Então, assim, o mundo é feito de relacionamentos. E na vida profissional, isso também é muito importante. Então, você conhecer pessoas, você ajudar, não é só quando você precisa que você vai buscar. O relacionamento ele tem que ser cultivado, né? Então, acho que networking é algo também importante. E, por fim, né, um assunto que eu vejo pouco se falar, mas para mim é extremamente relevante, que é a independência financeira, que é você aprender desde muito cedo a cuidar do seu dinheiro, a cuidar, a saber, assim, ser disciplinado, né? É muito fácil, principalmente no início da carreira, né? E isso vale de novo para os homens também, não só para as mulheres. É muito comum no início da sua carreira, quando você começa a ascender, a ganhar um pouco mais, a pessoa se deslumbra, quer comprar tudo, quer gastar muito, entra numa empolgação, começa a ter um estilo de vida, às vezes, muito caro. E isso é muito ruim. Então, é preciso ter essa disciplina de aprender a viver um degrau abaixo, de você gastar menos do que você ganha, aprender a investir, aprender a fazer uma reserva de emergência. Ninguém sabe o dia da manhã. A gente viu o que aconteceu na pandemia, quantas pessoas, e não só as pessoas realmente muito menos favorecidas e que foram vítimas porque não tinham mesmo como sobreviver financeiramente. Mas a gente viu muitas pessoas que tinham uma renda realmente boa e que se apertaram financeiramente porque não tinham nenhum planejamento. Então, eu acho que isso é algo pouco falado, acho que hoje até tem aumentado também a consciência, né? Do mesmo jeito que a temática ESG, diversidade, acho que tem surgido até influenciadores, enfim, muitos cursos também, muito material oficial, né, de instituições como o Banco Central, como a própria CVM, como outras entidades do mercado financeiro, trazendo esse conhecimento. E isso, para mim, está relacionado à independência financeira com a sua independência de carreira também. Porque até para você tomar decisões de, por exemplo, sair de uma empresa que eventualmente você... Ou uma carreira, às vezes não é uma empresa, às vezes a pessoa tem o próprio negócio, é autônoma, mas às vezes você está infeliz na sua carreira por qualquer razão, ou você não gosta do que você faz, ou não gosta do chefe, ou não gosta da empresa, não gosta dos colegas, enfim... E você não consegue sair daquilo ali, porque aquilo é o seu ganha-pão, você depende daquele recurso financeiro para pagar suas contas. Então, por isso, ter a independência financeira, ela também lhe ajuda a tomar melhores decisões de carreira. Se você quer planejar um movimento mais ousado, sair de um lugar para outro, iniciar um projeto novo, você ter aquela reserva financeira que lhe permite, o que é que vai acontecer se eu ficar um ano sem trabalhar? Se você puder ficar um ano sem trabalhar, sem se apertar, excelente, você tem escolhas, tá? Então, acho que essa consciência da independência financeira, que nem todo mundo tem, ela para mim, ela sempre foi algo que eu sempre me preocupei. Eu tive o exemplo dos meus pais, que sempre foram muito assim, controlados, né? Ambos funcionários públicos, nunca vieram de famílias ricas, ou seja, começaram pelo próprio esforço, próprio trabalho, e sempre foram muito controlados financeiramente. Então, eu tive esse exemplo em casa e me inspirei muito nisso, e depois comecei a me interessar e aprender a investir. E acho que, principalmente para as mulheres que nos escutam aqui, isso é super importante, porque há ainda, também pelos vieses inconscientes, o estereótipo de gênero, de que quem entende de dinheiro é o homem, não a mulher, o que é uma bobagem, naturalmente, mas muitas vezes as mulheres delegam essa questão de cuidar dos investimentos para uma figura masculina, né? Seja o pai, seja o marido, o namorado, o irmão. Isso é um erro. Então, acho que essa é uma mensagem que para mim é sempre importante de reforçar, de aprenda a cuidar do seu próprio dinheiro, porque é o seu dinheiro, fruto do seu trabalho. Que bela mensagem, Vira. Muito legal isso. Eu vi que essa questão da independência financeira, literalmente, seja homem ou mulher, te dá escolhas, né? Te dá escolhas. Te dá escolhas. Eu estava lendo até esses dias uma reportagem que saiu numa revista de negócios,
Muito interessante, de uma advogada que mudou também de carreira e passou a trabalhar com comunicação e criou podcasts e cursos e tal. E ela conta exatamente isso, que quando que ela trabalhava no escritório de advocacia, tinha lá já uma carreira bem-sucedida, e ela começou por conta desses eventos como que a gente está aqui, essa proliferação de lives e webinars, ela começou a ser convidada para participar de um ou outro, foi gostando, foi tendo feedbacks positivos, e ela resolveu investir nisso, como criar um canal e tal. E ela diz que ela se preparou durante um ano em que ela focou muito no trabalho anterior dela para construir uma reserva financeira, porque se o outro projeto não desse certo, ela teria um colchão e ela poderia depois voltar. Então, ela explica nessa entrevista que não é uma coisa assim simples e nem acontece da noite para o dia, exige planejamento, no caso dela, o planejamento de carreira e o planejamento financeiro, uma jornada dupla, porque o período de transição em que você ainda está com um pé numa coisa, um pé na outra, né, não é fácil, no caso dela deu super certo. Mas eu achei interessante que na entrevista ela menciona o planejamento financeiro como tendo sido uma etapa importante dessa transição de carreira que ela fez. Legal. Independência financeira facilita muito, né? Sem Porque se dúvida. você depende do salário para fazer alguma coisa, fica mais difícil de você se movimentar. Mas, Elvira, com relação a toda essa sua bagagem, acredito que você tenha muitas histórias nessa trajetória. Você poderia compartilhar conosco alguma situação ou projeto bem-sucedido que você se orgulha de falar? Acho que a gente sempre tem tanto histórias positivas como outras não tão positivas e que a gente também aprende, né, Vera? Mas, sem dúvida, assim, agora nessa minha trajetória recente da própria Eletrobras, acho que um projeto que foi muito bem-sucedido, do qual eu tenho muito orgulho, assim como todos os que trabalharam nesse projeto, foi a oferta pública de ações, né? A oferta que nós fizemos ano passado, que você mencionou também no início, que foi uma oferta muito grande, né, no valor de 33 bilhões e 700, então foi a segunda maior oferta de ações da história da Bolsa Brasileira, né? Então isso realmente nos enche de orgulho. No ano passado foi a terceira maior oferta de ações do mundo, né? Então, global. Num ano que também foi muito difícil, porque o ano passado, como tem acontecido nos últimos anos, quando a gente fala globalmente, né, diversos eventos que criam estresse nos mercados, né? A gente tem uma guerra, como está acontecendo com a Rússia, com a Ucrânia, nós tivemos ainda os efeitos do lockdown e da pandemia, o mundo desenvolvido está vivendo perplexo, aumento de inflação, taxas de juro alta, então o mercado está, digamos, meio bagunçado, né, globalmente, não é fácil fazer uma oferta de ações num momento assim tão desafiador, então foi um projeto que exigiu muito, que exigiu muitas reuniões, muito o que a gente chama de investor education, para explicar para os investidores, falar sobre o país, falar sobre o setor, falar sobre a empresa, falar sobre os projetos. Então, foi um trabalho realmente muito difícil, com muitas especificidades, e foi, acho que, sem dúvida, um dos projetos que eu participei que eu tenho mais orgulho, né? Mas em empresas anteriores também tive outros projetos bem-sucedidos. Mas, para falar do mais recente, eu citaria aí essa oferta de ações que a gente fez o ano passado. Bom, Elvira, nós acabamos de sair do mês de comemoração, como é que do mês das mulheres, né? Foi comemorado o mês anterior. Na sua trajetória, você teve algum tipo de diferenciação no mercado de trabalho por ser mulher? Teve que lidar com alguma situação de desigualdade? Como é que você lidou e respondeu a isso? Olha, isso faz parte da carreira, da trajetória de qualquer mulher, viu, Edson? Acho que aqui disser que nunca vivenciou uma situação de preconceito, né, de discriminação, eu não conheço, assim, eu acho que principalmente, né, talvez a Vera tenha a mesma experiência que eu, até, né, pela nossa geração, a gente viveu muito isso, nós fomos pioneiras, né, em muitas áreas, né, e muitas vezes nós éramos a única mulher ou uma das poucas mulheres presentes. Então, acho que
Até hoje isso acontece, acho que em menor escala, no meu caso, até pela senioridade, você vai galgando posições, já começando a ficar mais conhecida, a gente também vai ficando mais madura, né, sabendo se posicionar melhor, mas essa questão de situações, assim, de preconceito, eu vivi várias, então, assim, no início da minha carreira, passei por muitas, de tudo você imaginar, de ser confundida, até um subordinado meu, de achar que ele era o chefe e não eu, de ser confundida com a secretária, enfim, todo tipo de coisa de ir para... Uma vez eu fui receber um, um prêmio, meu marido estava comigo e a pessoa que estava organizando a premiação veio falar com ele, para dizer, olha, na hora que chamar, o senhor vai subir no palco, vem por aqui, e quem ia receber o prêmio era eu. Então, essas situações, assim, acho que as mulheres todas já passaram por situações. Então, o importante é a gente aprender a se posicionar, né? Então, você não pode é, é, deixar aquilo como se não tivesse acontecendo nada. E no início isso é muito difícil, porque quando a gente é mais jovem, a gente não tem essa força, né, de se posicionar, e muitas vezes a mulher mais jovem ela tem receio de até de ser prejudicada, né? Então, por isso que as alianças são importantes, as redes de mentoria, a orientação de um profissional mais experiente. E hoje em dia, acho que com toda essa temática ESG, toda essa agenda, e a gente está falando aqui especificamente de diversidade de gênero, mas tem muito mais do que isso, né? Tem raça, tem a questão da idade, de formações, de experiências, de orientação sexual, enfim, tem o espectro de diversidade ele é muito amplo, né? E a gente vai aprendendo, como eu disse, a se posicionar, a não aceitar certas coisas, mas também é uma realidade que as mulheres elas enfrentam mais dificuldades, sim, nas carreiras, e isso não pode, se você realmente quer, isso não pode ser um motivo para você desistir. E, infelizmente, acho que muitas mulheres desistem ou desistiram ao longo das suas jornadas porque enfrentaram tantas dificuldades, eu já escutei tantas histórias, muitas eu passei, mas outras eu também já ouvi, de mulheres, principalmente que trabalharam em ambientes muito masculinos, e que às vezes desistem, porque dizem, não aguento, é muita pressão, é um ambiente muito desigual, né? Então, acho que quanto mais mulheres vão galgando essas posições, isso vai diminuindo e a gente vai, acho que servindo de exemplo, né, para quem está começando, né? Mas acho que é sempre é, importante a gente também ter a consciência de que existem é, e até tá ligado ao que está falando, é o viés inconsciente, né? Isso hoje é algo que a gente tem até treinamento para isso, né? E que a pessoa não se dá conta de que ela tem um determinado preconceito, que ela pensa de uma determinada maneira, porque foi assim a vida inteira, né? Então, no caso do mundo corporativo, que ele ainda é predominantemente masculino, os homens, de modo geral, ainda estão nas posições de liderança, nas principais posições de liderança. Então, eu estava dando o exemplo do conselho que eu ingressei lá atrás. É difícil, se todos os conselheiros são homens, é difícil que um conselheiro pense em trazer uma mulher. A rede de relacionamento dele também é composta por homens. Ele vai lembrar de um colega de trabalho, de um ex-chefe, de um ex-subordinado, e isso vai se perpetuando. Então, se não se colocam programas e incentivos, como tem sido colocado hoje, vamos ter uma meta, vamos ter, no mínimo, X mulheres no conselho, tantas mulheres na diretoria, isso muda a passos muito lentos. Então, esse tipo de programa, de iniciativas, eles realmente são importantes para acelerar essa movimentação, porque é incompreensível se nós somos metade da população brasileira, né, mais ou menos, 50% homens, 50% mulheres. As mulheres frequentam universidade, já tem várias estatísticas também que mostram que, de modo geral, a mulher tem uma escolaridade mais alta do que os homens, elas estudam mais anos do que os homens, elas se saem muito bem, têm capacidade de liderar, têm capacidade de trabalhar, então por que que a gente não consegue ter a mesma representatividade e por que em tantas profissões a mulher recebe, na média, 30% menos do que o homem para fazer a mesma coisa?
Quer dizer, isso é inaceitável, é absolutamente inaceitável. Então, a gente tem que trabalhar para ir mudando esses estereótipos e para que as mulheres mais jovens não tenham que passar pelos constrangimentos, né, pelas situações que nós já passamos na nossa carreira. E, Elvira, pegando esse gancho do que você comentou, já vou aproveitar. Tem uma pergunta aqui da CQ Martins, falando exatamente dessa questão de desigualdade de homens e mulheres, né? Acho que é importante a gente colocar nesse momento, ela fala assim: muitas mulheres se sentem desmotivadas no ambiente profissional ao se depararem com as desigualdades salariais entre homens e mulheres. Por mais que elas se esforcem, o salário sempre fica menor que os homens. Isso está nas estatísticas, segundo ela. Como ter força para poder superar isso e não desmotivar? Essa é a pergunta da CQ Martins. Eu acho que isso é muito pessoal, né? É verdade o que ela falou, e as estatísticas de fato mostram isso, mas é aquilo que eu falei aqui mais cedo, né? Você vai aprendendo a se posicionar, você vai aprendendo a se preparar melhor para essas discussões de remuneração, elas são difíceis, e a gente não pede um aumento simplesmente porque o outro ganha mais ou porque tem inflação, porque as coisas estão mais caras. Esse é o pior caminho, né? Você tem que saber exatamente o que é que você está entregando, qual é o seu diferencial, em que você se distingue, o que é que você faz melhor do que os demais ou igual aos demais, para não ter essa discrepância. Então, a gente tem que aprender a buscar informação. Hoje em dia também tem muita pesquisa salarial disponível, né? Tem muita informação pública, e aprender a discutir esse assunto de uma forma profissional, né? E não, eu acho que a questão da motivação é muito pessoal. Se a gente se desmotivar diante das adversidades, a gente não faz nada. Quer dizer, a carreira é difícil, a vida é difícil, não só a carreira, tudo na vida tem desafio, e a gente tem que ir aprendendo. Todo mundo vai ter momentos de altos e baixos, né? A vida não é cor-de-rosa, né? Então, tem momentos em que a gente vai estar mais para baixo mesmo, no outro dia você dá uma injeção de ânimo e volta. Então, acho que assim, isso faz parte da vida, a gente tem esses altos e baixos, mas não pode se desmotivar, não. Eu acho que assim, é continuar focado, e lutar para essas desigualdades irem diminuindo. E se você está numa empresa em que, né, para quem está nos ouvindo, se está numa empresa que realmente tem uma postura muito negativa nesse aspecto, busca outra. Aí volta aquela questão da liberdade financeira, se prepara, né, não vai fazer nenhuma maluquice, se prepara primeiro, mas se aquela empresa não está dando valor e não está alinhada com essa causa da diversidade, procura outra. É simples assim. Eu diria até que já foi bem pior do que hoje. Eu concordo, Vera. Já está bem mais alinhado, mas ainda existe, e é uma coisa que realmente desmotiva, mas é o que você disse. Se você se desmotivar, você nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Tem que ver sempre o ponto positivo. E tem muitas políticas hoje sendo... Desculpa, Edson, só complementar. Tem muitas políticas, assim, a gente lê diversas reportagens, você vê iniciativas, a Bolsa de Valores criou iniciativas, né? Essa agenda, eu que lido com a área financeira e falo muito com investidores, e principalmente os investidores estrangeiros, já há uma preocupação em olhar para as empresas e ver se tem mulher no seu conselho de administração, se tem mulheres na diretoria estatutária, se tem mulheres em cargos altos. Agora tem surgido também a mesma preocupação com outros grupos de diversidade, com os negros. Então, esse tipo de consciência coletiva aumentando, ele também vai, de alguma maneira, ser um incentivo para que as empresas busquem essas iniciativas de diversidade, porque em algum momento isso vai afetar o capital, vai afetar a capacidade da empresa de receber mais investidores, né, de receber financiamento, e se ela for percebida como uma empresa que não pratica essa agenda de governança, de sustentabilidade, de diversidade. Perfeito. Eu ia comentar rapidinho, já passo para você, que isso que a Elvira comentou, e você também, Vera, literalmente, a minha percepção, novamente, eu sou o homem aqui desse nosso bate-papo, né? Fazer o contraponto a mulher é muito mais resiliente do que o homem, né, Elvira, Vera? Muito mais. Eu vejo na trajetória, pelo menos das mulheres que eu trabalhei, parece que a mulher tem que trabalhar quase que o dobro, muito mais que o homem, para provar, às vezes,
Uma É coisa que o verdade. homem simplesmente faz, O eu que digo é assim, muito mas injusto, né? Você há de exatamente concordar que é muito injusto, né? muito, Quer muito dizer, injusto, mas a eu concordo gente tem que se plenamente. provar muito mais, a gente tem que trabalhar muito mais, a gente é muito mais escrutinada, a gente Exatamente. recebe muito mais questionamentos do que eu estava conversando outro dia com uma outra mulher que eu conheci recentemente, que ela trabalha com startups e ela fomenta principalmente startups fundadas por mulheres. E ela estava me mostrando algumas estatísticas que dizem que quando o investidor, né, quer dizer, quem vai colocar dinheiro, se ele está entrevistando um fundador, que é um homem, é um tipo de questionário, um tipo de pergunta. Se ele está entrevistando, pode ser o mesmo tipo de startup, umas ideias super parecidas, mas se é uma mulher fundadora, o tipo de questionamento é muito maior, se aprofunda muito mais, é como se estivesse buscando mais falhas, porque é um projeto que foi gerido, é gerido por uma mulher, e o volume financeiro que se libera é menor para a startup gerida por mulher. Quer dizer, a startup que é gerida por um homem recebe, em média, um aporte inicial muito maior do que o da startup gerida por mulheres. Então, assim, isso que você está falando é uma realidade e é profundamente injusto, né? E por isso Totalmente. que é importante ter os homens aliados, porque isso não adianta discussão só de grupo de mulheres, porque aí a gente se junta todo mundo para falar o que todo mundo já sabe. A gente precisa que os homens sejam aliados nessa agenda, que entendam que é injusto o que acontece e que entendam que a mulher pode contribuir muito para, né, para as empresas, não só para as empresas, né, isso vale para a gente ser mais bem representado na política, nos governos, enfim, diversas áreas de atuação e não só no mundo corporativo, que é o que a gente está falando hoje, né? Exatamente, eu assino embaixo, Camila. Como eu disse, a mulher é muito mais resiliente. O homem Tem exatamente que tem que ser. ser apoiador, né, nessa mudança, mas incrivelmente ainda estamos muito atrás do que deveria ser, por É, incrível que pareça. tem Ainda alguém tem colocando aqui muito. no chat que a mulher, se for negra, é mais difícil ainda. Concordo. Participo de vários grupos, tenho interagido com muitas colegas que retratam a dificuldade ainda maior da mulher negra. Concordo. Esse assunto, se a gente fosse falar, vai ficar aqui o dia inteiro, porque eu vejo também, até num evento recente, que quando você tem que promover, se você tiver duas pessoas com a mesma competência, o homem sempre vai ganhar, porque ele ainda é considerado o provedor de casa, quando realmente isso já não é mais uma realidade, né? É Total. verdade. É verdade. Tem muitos, inclusive, tem também muitas estatísticas que mostram, principalmente em camadas menos favorecidas da população, que são as mulheres que são líderes de família, né? Tem N estudos que mostram isso, né? Então, e ganhando em média 30% do que os homens, né? Então, realmente é uma agenda que a gente tem que mudar. Esse mundo de companhias abertas, né, e que nós aqui acho que trabalhamos muito isso, é outro avanço que precisa também acontecer, né? Eu estava lendo uma estatística, dados públicos, né, no site da B3, né, da Bolsa de Valores. Eu estava olhando o último estudo que eles publicaram o ano passado, que diz que de cada 100 empresas, até lendo aqui que eu anotei, de cada 100 empresas com ações negociadas na Bolsa no Brasil, 61 não tem mulheres em cargos de diretoria estatutária. 61 de cada 100. 37 não tem participação feminina no conselho de administração. Das 423 companhias que eles analisaram nesse estudo, né, com base nos dados públicos, né, das assembleias, apenas 26% tem uma mulher entre seus diretores estatutários. Imagina, de 423, apenas 26 tem uma mulher de seus diretores estatutários. E apenas 6% das companhias têm 3 ou mais mulheres na diretoria estatutária. E eu li outro estudo também, esse da Forbes Brasil, que diz que só 10% dos CFOs no Brasil, né, dos diretores financeiros, são mulheres. 10%. Mas no caso de companhias abertas, que é o meu caso, 3,8% apenas. Ou seja, de cada 100 CFOs de companhias abertas no Brasil, menos de 4 são mulheres. Quer dizer, é um índice assim que a gente não pode aceitar.
Então, acho que esse tipo de iniciativa aqui é para a gente motivar as meninas aqui mais jovens que estão nos escutando a não desistirem das suas carreiras, né, a buscar conhecimento, a buscar orientação profissional, networking, porque tem muita oportunidade, sim. Elvira, já estamos nos encaminhando para o final e vou fazer uma última pergunta, aproveitar o seu conhecimento lá no Conselho como uma pessoa só, uma andorinha. Queria saber um pouquinho da sua experiência como sendo uma pessoa só representante do sexo feminino, né? Uma vez que a Ana Maria Guimarães ela tem um projeto de 30% de mulheres no Conselho, porque ela acha que se tiver no mínimo 3, que a voz será muito mais ouvida. Eu queria saber só a sua opinião, ver se isso é uma verdade ou você acha que seria mais confortável e como aconteceu na Eletrobras. Eu tive só essa experiência, que foi um ano, né? Porque os conselhos que eu participo hoje, eu não sou a única mulher, né? Os conselhos das nossas controladas, nós temos outras mulheres. Mas é sempre, claro, mais difícil, né? Se você é a única num grupo... Isso, de novo, vale para qualquer um dos grupos de diversidade, né? Se você é o único representante, é sempre mais difícil você se fazer ouvir, né? Mas, assim, como eu acho que até pela maturidade, né? Eu não estou no início de carreira, então foi difícil, mas não foi tão difícil, porque eu só sabia me posicionar, eu tinha sido eleita, né? Então, eu tava... E outra coisa que eu acho que é importante, conselho é um colegiado, então todo mundo está no mesmo nível, né? Por mais que você tenha um presidente do conselho, mas é um órgão colegiado, né? Então, acho que está muito relacionado também à sua postura. Mas eu concordo que ter mais mulheres no conselho, como ter outros grupos de diversidade, né, a gente não pode esquecer disso, é muito importante. Os conselhos do passado, formados por homens brancos, todos, em geral, engenheiros, com a mesma formação, com a mesma experiência, tendem a não tomar as melhores decisões, porque todo mundo pensa igual, todo mundo tem as mesmas experiências, você não tem uma visão diferente, você não traz um olhar diferente, tem menos questionamento. Agora, claro que quanto mais diverso seja o conselho, seja a diretoria executiva, seja o ambiente qualquer, quanto mais diversidade, mais difícil é, porque você não chega a um consenso com a mesma facilidade, né? Muita gente dando opinião diferente, mas isso também enriquece o debate e tende a melhorar a decisão, né? O processo decisório ele fica melhor se você tem ambientes mais diversos. Então, acho importantíssimo, sim, ter mais mulheres. Acho que ter uma só é negativo, porque parece que é aquela coisa de querer cumprir tabela e dizer, eu tenho uma mulher no meu conselho, pronto. Não, você tem que ter mais mulheres, como tem que ter outros grupos sendo representados nos conselhos e nas diretorias das empresas. Chegamos, então, ao final do nosso encontro. E eu gostaria de agradecer a todos e a todas que compareceram, participaram, em especial a Elvira e ao Edson, né? E lembrar para vocês que, para se associarem à ANEFAC, para fazer parte dessa seleta rede de executivos do mercado, e se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o e-mail associados@anefac.org.br para conhecer todos os benefícios exclusivos. Para ficar por dentro das ações da entidade ao longo de 2023, você precisa acompanhar a ANEFAC em nossos portais e mídias. Contem com a ANEFAC para apoiar os seus projetos de educação continuada e evolução profissional. Um abraço e até a próxima. Obrigada. Obrigado.